Eu preciso compartilhar com você um discurso do Steve Jobs que eu assisti há um tempo atrás e que transformou a minha vida na hora que eu vi. Chama Connect Dots e eu vou mostrar para você como ele é aplicável na sua vida hoje com 3 pontos. Primeiro, tudo começa antes de você nascer. Todo o contexto que seus pais tiveram você, todo o contexto da cidade que você nasceu vai influenciar demais nessa teoria, que se baseia em conexão de pontos, connect dots. Então, o primeiro pontinho existe antes de você nascer, que é o contexto que estava preparado ou despreparado, até na maioria dos casos, para a sua chegada. Porque muitas pessoas têm esse primeiro ponto conectado em grande escalão, em alto escalão, e outras pessoas têm uma qualidade muito inferior. Mas, de qualquer forma, é o primeiro dot, é o primeiro ponto de todas as pessoas. E foi lá que foi dado o seu primeiro ponto. No meu caso, no interior do Nordeste, numa cidade de 20 mil habitantes, com pais jovens. Na verdade, minha mãe era muito jovem, meu pai já tinha uma certa idade, mas, assim, cruz da vida, cruz da vida. E foi dado lá a largada de todas as coisas. E na minha infância e na minha adolescência, e também na sua infância e na sua adolescência, a gente passou por vários momentos difíceis. E esses dots são principais. Esses dots difíceis, esses pontos difíceis são principais, porque o sofrimento e a dificuldade são certificados de que você consegue passar por algo. Então, começa-se a ligar os primeiros pontos de altos e baixos. Então, também tem pontos emocionalmente alegres, mas com certeza o que vai te marcar mais são os pontos baixos, porque a mente humana funciona desse jeito, ela sempre está em modo de segurança, então ela lembra do que foi difícil para não ter que passar novamente. Esses são os certificados que nós vamos acumulando conforme o tempo. Mas olha que engraçado, se você para e pensa que na época que você estava vivendo era uma coisa tão ruim, às vezes inexplicável, você não consegue ter essa visão do diagrama geral, dos pontos conectados. Então, se você pensa que tudo que você passou de bom e de ruim foram pontos importantes que você viveu, isso vai ajudar a conectar os dots para a próxima sessão, que é o que você está vivendo agora. Então, eu acho que o meu dot mais forte e último dot de baixa foi quando eu quebrei, que eu estava devendo lá, sei lá, 100 mil reais com 20 anos de idade e sair assim, da extrema pobreza, da extrema dificuldade, e eu tinha que me virar para levantar esse dinheiro. E aí começou a vender tudo, vender até panela da minha casa. Na época eu tive que vender, e já era casado. Então me mudei para um quartinho de favor numa casa para conseguir organizar toda essa questão. Na época era uma coisa super difícil. Eu tive paralisia facial, crise de não sei o que, um monte de treino. Mas era um dote marcante, era um super do certificado que eu estaria recebendo ao final dessa temporada. Todas as temporadas têm um fim. Então, hoje eu tenho uma empresa, tenho duas, já tem umas 3, 4 sociedades sendo feitas de empresas que estão indo super bem, só que eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse esse certificado, eu não conseguiria chegar aqui. Eu estava devendo mais de 100 mil reais na época, eu demorei muito tempo para conseguir pagar tudo e hoje eu consigo receber um Pix de uma vez só com esse valor, que era o que eu estava devendo, que para mim era um valor que eu nunca veria na vida, e a primeira vez que eu vi era negativo. Então a gente consegue olhar para trás e ver os pontos conectados. E aí eu peço para que você reflita. Se na sua vida você acredita que foi Deus que conectou esses pontos, se foi o destino, se foi suas escolhas, mas é importante e deixar claro e entender que nada é por acaso. E esses pontos, eles só vão ser marcados na sua trajetória se você tentar as coisas. Então tente as coisas e lembre-se que você tem bagagem. E quando você chegar num certo ponto, que é como se fosse um checkpoint de alguma estação da sua vida, olha para trás os dots que estão sendo conectados. Vai te dar uma bela visão do que você pode seguir adiante. E eu vou deixar na descrição ou então nos comentários
O link desse discurso vou deixar até dublado para facilitar a sua vida. Você nem precisa assistir todo, assiste só o começo, que é a primeira história do Steve Jobs quando ele está contando esse discurso na faculdade, que é Connect Dots. Isso aqui tem um potencial assim de mudar a nossa perspectiva de vida e entender que as coisas que nós passamos para trás, na verdade, são certificados e que tem algo sendo desenhado, algo sendo construído e que nada se perdeu. Seu sofrimento ou os seus altos e baixos não são à toa, são certificados para você está credenciado para entrar numa próxima estação, num próximo nível, e nada de coach, é pura lógica. Com todo mundo, é assim que você não vai ser diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre One Person Business, se você gosta desse conteúdo sobre empreender e avançar na própria vida, eu quero que você se inscreva, deixe seu like aqui. E deixa um comentário, tá? Pode deixar um comentário, uma dúvida, alguma sugestão, alguma correção, a sua análise, o que você não concorda, fica à vontade, tá bom? Obrigado.